Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Antes de mais, desejo a todos os nossos espectadores um feliz ano de 2024, com paz e saúde. E peço-lhes também para partilharem o programa e subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para apoiarem este projeto de informação independente. Começamos por falar do problema que está na berra hoje na comunicação social. Eu socorro-me do Jornal de Notícias e o Jornal de Notícias traz aqui uma notícia com uma referência a que Pedro Nuno Santos sabia do negócio da compra das ações do CTT. Parece que isso é alguma coisa de transcendente, o saber ou não saber, é alguma coisa transcendente, e a Iniciativa Liberal e o Chega criticam altamente o Ministro e Secretário-Geral do PS, Pedro Nuno Santos, e estão a querer até uma comissão parlamentar de inquérito. O PSD não se fica atrás e, por outro lado, o PS defende-se dizendo que foi uma atitude que visou defender o interesse público. Vejamos então a questão e a verdade sobre a privatização do CTT e sobre esta aquisição. O que sucedeu foi que o governo de Passos Coelho, em 2013, resolveu privatizar o CTT, vendendo a totalidade do capital social por 900 milhões de euros. Justificando isso com uma imposição da Troika. Não era propriamente uma imposição, foi uma opção do PSD. Aparentemente, tratar-se-ia de um bom negócio, porque as ações foram avaliadas em 7,5 euros. Na realidade, se virmos, foi um péssimo negócio para o Estado e, sobretudo, um prejuízo enorme para o país. Vamos a ver porque é que foi um péssimo negócio para o Estado. O CTT, entre 2005 e 2012, deram um lucro de 500 milhões de euros. Continuando nesta senda, em 12 anos, no máximo, todo o valor do capital social vendido, dos 900 milhões de euros, estaria recuperado pelo Estado, através dos lucros que a empresa dava. Repare-se, isto era um ótimo negócio para o Estado, que em vez de vender o património, pedia mais 900 milhões de euros à Troika e pagava esses 900 milhões de euros com os lucros dos CTT. Ao fim de 12 anos, menos tempo do que o Estado tinha para pagar a generalidade dos empréstimos da Troika, tinha o empréstimo pago. Mas não só. Foi altamente prejudicial pelo seguinte, é que antes da privatização, nunca os CTT tinham sido autorizados a ter um banco deles próprios. Falou-se em tempos num banco postal do CTT, mas isso, por oposição do Estado, particularmente da Caixa Geral de Depósitos, nunca foi avante. E uma das condições da privatização foi o permitir a abertura de um banco em todas as estações do correio do CTT. Repare-se, o enorme afluxo de capital que os Correios tiveram através desse banco. Neste momento, o Banco dos Correios são um grande banco, espalhado por todo o país, tinha
as agências já preparadas em todas as lojas do CTT ao longo do país, mais de 500, e a vantagem que isso deu é enormíssima. Portanto, foi uma benesse que o Estado deu aos privados e nunca se permitiu dar aos CTT enquanto eram públicos. Mas não só. É que logo a seguir, aquilo que sucedeu foi que os CTT passaram de 650 e tal balcões para 500 e tal balcões dos Correios abertos no país. Fecharam 33 balcões dos Correios em 33 concelhos do país. Houve 33 concelhos que ficaram sem balcões do CTT. Os Correios iam para as juntas de freguesia, para casas particulares, para lojas de eletrodomésticos, para mercearias, e o povo tinha de se deslocar aos lugares privados, à junta de freguesia, e deixou de receber o correio nas suas próprias casas, como sucedia anteriormente. Houve uma degradação enorme também no que toca ao serviço público do CTT, e isso refletiu-se, evidentemente, no aumento também dos lucros dos Correios, que foram distribuídos pelos acionistas privados. Mas, por outro lado, aquilo que sucedeu foi que essas medidas contribuíram altamente para a desertificação do interior. Repare-se, um grande número de pequenos concelhos no interior, o último a recuperar uma estação dos Correios foi Gavião, e esses concelhos tiveram anos sem estação dos Correios. Só em 2021 é que Gavião recuperou a estação dos Correios. E durante os anos em que o PSD esteve no poder, nunca houve qualquer pressão para que os Correios cumprissem o seu serviço público e deixassem de fechar estações dos Correios e continuassem a distribuir correio ao domicílio como sempre antes sucedia. Por outro lado, o facto de haver correio em casas particulares, em mercearias, em restaurantes, em estabelecimentos de eletrodomésticos, em juntas de freguesia também, aquilo que fez foi que o sigilo da correspondência estava a ser violado. Uma pessoa recebia uma carta do tribunal e havia logo a suspeita sobre o motivo daquela carta. E as pessoas sentiam-se envergonhadas, humilhadas frequentemente com esse tipo de situações, sobretudo no interior. Também aí o serviço público não foi respeitado. E tudo isto foi feito com o beneplácito do PSD e do CDS, que nunca mexeram uma palha para que esse serviço público fosse respeitado e que as condições do serviço prestado antes da privatização se mantivessem. O serviço ficou pior e ficou mais caro. Todos sabemos hoje que o serviço é bastante mais caro, mas também, frequentemente, há queixas sobre desaparecimento de cartas, sobre a entrega tardia do correio. Antes, as cartas chegavam normalmente no dia seguinte, ou no máximo em 2 dias. Agora temos cartas que chegam às casas em semanas. Por outro lado, a formação profissional dos carteiros passou a ser péssima, porque os carteiros não têm estabilidade profissional, são frequentemente contratados a prazo, com o prejuízo para o trabalho
para o serviço e, obviamente, com prejuízo para os próprios contratados, porque deixaram de ter uma ligação à empresa. Vemos que os carteiros não conhecem as ruas, não conhecem as casas, não conhecem as pessoas e se enganam frequentemente no lugar onde depositam as cartas. Tudo isto são problemas causados pela privatização absolutamente escandalosa, altamente prejudicial para o Estado português, altamente prejudicial para o povo português, potenciadora da desertificação do interior que o PSD e o CDS levaram a cabo no seu governo. Agora, quando o PS pretende que os Correios passem a exercer a sua atividade de acordo com o interesse público e não apenas com a mira do lucro, nomeadamente pressionando-os para abrirem estações dos Correios em lugares que antes tinham fechado, e isso veio a suceder só depois que o Partido Socialista e a Geringonça tomaram o poder a partir de 2015, foram paulatinamente sendo abertas estações dos Correios em concelhos em que antes tinham sido fechadas. Ora, o PS cumpriu o dever de um governo, que era pressionar os Correios a efetuarem um serviço de interesse público. Fez com que zonas que não tinham distribuição de correio, não tinham lojas de correio, passassem a tê-lo. E fê-lo de uma maneira inteligente, mandando a mensagem aos privados de que poderia lançar uma oferta de aquisição de até 13% do capital se continuassem nessa senda de violação das suas obrigações contratuais. Parece que o facto de o Partido Socialista ter exigido aquilo que deveria exigir, que era o cumprimento das obrigações contratuais, para a direita é uma espécie de crime que cometeu. Não é crime, não é lesivo dos interesses públicos, do interesse do Estado e dos cidadãos, a privatização e a ausência completa de controle dessa privatização e do exercício da atividade dos Correios por parte do governo PSD-CDS. Pelo contrário, é pelos vistos muito mal que um governo do PS ou da Geringonça tenha exercido pressão para que os Correios cumprissem a sua função pública. E repare-se que foi uma pequena quantidade de ações que foram compradas. Mas isso bastou para pressionar os privados a que as funções dos Correios fossem exercidas com o mínimo de cumprimento das obrigações contratuais, com o mínimo de interesse para o público. Esta é a verdade. Convém que a verdade não seja distorcida por uma comunicação social absolutamente repugnante que nós vemos nas televisões. Por exemplo, os comentaristas são todos, ou quase todos de direita, os não sendo de direita são quase de direita, são quase todos de direita a comentarem e a criticar esta aquisição de ações pelo Estado português, pelo governo do PS. Parece que o melhor seria continuar tudo como antes, durante o governo do PSD e do CDS, em que o interesse público, o interesse das populações, era altamente prejudicado pelo comportamento dos Correios. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que subscrevam o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de informação isenta e livre.